Subiu para 5 o número de mortos em consequência do ciclone Kenneth. Mais de 5 distritos de Cabo Delgado estão com problemas de energia devido à queda de postos de transporte da corrente elétrica. União Desportiva de Songo vence Têxtil de Pungue por 3-0 no jogo de abertura. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Subiu para 5 o número de mortos causados pela passagem do ciclone Kenneth. Em Macomia, o distrito afetado, há 1 morto e 15 feridos. Até aqui, as autoridades contabilizaram mais de 20.000 casas destruídas. Qual é o ponto de situação neste momento da passagem deste ciclone aqui ao nível do distrito? Destruição, enfim. Bem, em termos de destruição, o distrito ficou mesmo atingido cerca de 90%. Porque, se termos em conta que as infraestruturas socioeconômicas estão totalmente destruídas, refiro-me aqui da residência oficial do administrador e da secretária distrital, a maternidade também do centro de saúde local, o banco, as bombas de combustível, e também temos situações que ao longo dessa noite, dessas 2 noites, digamos assim, tivemos algumas árvores que tombaram em cima das casas, concretamente as mangueiras, palmeiras, coqueiros, e não só. A força do vento que se fez sentir deixou as casas sem teto. Sobre apoio às famílias afetadas, o secretário permanente reagiu nos seguintes termos. E nós estamos a fazer um levantamento para as famílias que já foram afetadas, tanto para material de higiene como também material de abrigo. Temos algumas lonas para as populações, temos arroz, e estamos a esperar também feijão e óleo alimentar para esse apoio. A reconstrução de infraestruturas destruídas pelo ciclone Kenneth poderá ser integrado no mesmo projeto desenhado para a zona centro do país. A proposta foi avançada pelo primeiro-ministro durante a reunião do Comitê Operativo de Emergência, realizado este sábado na cidade de Pemba. Os danos causados pelo Kennedy não são considerados de muito severos, mas o primeiro-ministro recomendou ao governo da província de Cabo Delgado a desenhar um projeto para se incluir no mesmo plano de reconstrução da zona centro de Moçambique, que há cerca de 1 mês foi devastado pelo ciclone Idai. Mobilizamos dinheiro para a Idai, que também inclui o ciclone Kennedy. Não podemos levar produtos, como estamos a ver agora, facilmente porque não temos estradas. Precisamos de postos de energia. Precisamos de pontes. Então vamos cruzar a informação que nós temos com os colegas do IDAI para apresentarmos de um pacote junto aos nossos parceiros para podermos reconstruir as 4 províncias do centro, mais os distritos assolados por Kenneth. Na reunião, os parceiros do governo não garantiram a sua participação na reconstrução da província de Cabo Delgado, mas prometeram prestar apoio de emergência, que em princípio deverá chegar a partir da próxima segunda-feira. Estamos disponibilizando também a equipe, o material e prestamos a nossa solidariedade ao povo moçambicano. Estamos juntos, queremos coordenar também junto com o governo para essa resposta. Temos agora vários caminhões que estão a chegar desde a nossa equipa de Beira, com alguns kits com lonas e mantas e baldes para pessoas afetadas. Estamos agora também a trazer arroz de Nacala. Estamos a trazer umas 90 toneladas e também estamos a trazer
bolachas fortificadas. Além de 5 óbitos, segundo o último balanço do governo, o ciclone Kennedy destruiu várias infraestruturas nos distritos de Macomia, Ibu, Kisanga, Pemba e Mocimboa da Praia. Ainda na cidade de Pemba, as vítimas do ciclone Kennedy pedem para voltar às suas casas o mais rápido possível. As mesmas reclamam da falta de conforto nos centros de acomodação. A preocupação foi apresentada ao primeiro-ministro na visita aos afetados. O governo já resolveu o problema de fome nos centros de acomodação, mas as vítimas do ciclone Kennedy continuam a queixar-se de falta de conforto, alegadamente por estarem a dormir no chão e sem redes mosquiteiras. Quero ir em casa, porque aqui estou a sofrer, dormo no chão, apesar de que estou a comer, todo momento estou a beber, estou a lavar. Agora, onde dormir? O sofrimento está onde dormir. Não temos cama, não temos esteira. Eu saí às pressas, nem uma rede mosquiteira deu para levar. O primeiro-ministro, que visitou os centros de acomodação da cidade de Pemba, reconheceu a preocupação dos afetados e prometeu começar a transferir as famílias a partir de segunda-feira próxima. Aquela coisa de todo dia, não queremos comer a nossa comida, não é isso? De manhã às 7 horas acordar comer, não é isso? 9 horas comer, não é isso? 11 horas comer, não é isso? Meio-dia comer, não é isso? 14 horas comer, não é isso? Sempre que eu quiser, não é isso? Mas para isso, vamos dar semente, não é isso? Então, a partir da segunda-feira, dizemos aos nossos colegas para poderem sair já para locais onde eles vão dizer. Está bem? Sim. Em Pemba foram abertos 11 centros de acomodação, onde estavam albergadas cerca de 16 mil pessoas que haviam sido retiradas das zonas de risco antes do ciclone Kennedy atingir a província de Cabo Delgado. Em Macomia, muitas famílias recusaram-se a abandonar as suas casas para procurar abrigo em lugares seguros antes da passagem do ciclone Kennedy. Algumas pessoas contaram à STV que não acreditavam nos avisos sobre a aproximação de um ciclone. Na vila sede de Macomia ainda não foram quantificadas as casas destruídas. No dia da passagem do ciclone, Areia Momed estava em casa com sua família, assistindo à evolução da tempestade, sem, no entanto, abandonar a casa e escalar um ponto seguro. Quem também esteve em casa com sua família é Isabel Inácio, que não acreditava na informação prestada pelas autoridades. Porque como nós estamos assim tapados, porque esse tempo de vento forte assim, aqui era antes de chegar. Agora quando vimos outra zona, outra distrito de províncias, nós estávamos vendo que são coisas de mentira esses aí. Talvez vai vir um vento mesmo normal. Agora ninguém mudou as coisas dele, ninguém mudou de ir em outro sítio seguro. Mas tinha informação para sair aqui? A informação temos que ouvir sempre no rádio. Agora cada um sempre mais ficava atento. O vento começou a se manifestar, pessoas começaram a se preocupar em arranjar roupa. Há outras pessoas que nem conseguiram tirar roupa, nem alimentos. Crianças estão a chorar fome. Então a situação está assim. Ok. Portanto, não aceitavam que poderia acontecer este vento? Sim, a maioria não estão a aceitar, não estão a acreditar. Pensavam que aquilo que aconteceu na beira, foi na beira, aqui, então, e pessoas acreditaram já, enquanto já tudo já está destruído. Mesmo aqui no bairro, todo o bairro está muito grave. De casas que estão registradas, estou a ver ser muito pouco. Muitas casas caíram. Ok, e você com sua família neste dia onde é que estavam? Nós estávamos numa casa, essa casa que estávamos caiu, entramos numa cozinha. Essa cozinha também caiu. Depois como é que ficaram? Ficamos normal, mas todos nós estamos mal mesmo. Na vila sede de Macomia, as famílias carecem de apoios a vários níveis. Quer comida, quer o quê? Quer com camas, não tenho panela. Mas só que entanto
Se houvesse um abrigo de tendas para o apoio da população, era conveniente. Está a faltar tenda aqui? Está tendas de campanha para ajudar a... Informação de que havia de acontecer um evento? Sim, ouvia de informação, mas que, todas as pessoas ouvia de que há uma pessoa que não acredita que essa coisa é a realidade. De facto, os rastros de destruição por ciclone tropical Kennedy em Macomia é uma realidade. Se por um lado as famílias reclamam por apoios, o certo é que o governo ainda não começou com o processo de assistência às famílias 48 horas depois da passagem da depressão. Aqui constatamos que falta abrigo, falta também alimentos, como também materiais de higiene. Imagens de Verson Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Macomia. Sob a recusa de abandonar as zonas de risco face à chegada do ciclone Kenneth, o sociólogo Sheikh Abibu explica que é preciso desenhar uma melhor estratégia de comunicação sobre a aproximação de calamidades naturais. Vamos sair. Quais são outros que ficaram? Após o alerta vermelho decretado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, iniciou a retirada das famílias em zonas de risco face à chegada do ciclone Kenneth em Cabo Delgado. Mas nem todas as famílias aceitaram abandonar os locais. O ladrão não vai conseguir tirar nada, porque chuva vai arrastar essas coisas. Todos já tiraram aqui. Vai tirar na minha casa aí coisas. Eu não vou nem aonde. Vou ficar lá mesmo. Se eu sair aqui com filhos, vai me roubar lá. Estamos com fome. Agora, para ficar lá tanto tempo sem comer, é problema sério. Esta situação obrigou a retirada compulsiva das pessoas que, mesmo sabendo dos riscos, mantinham a posição de permanecer em suas residências. Estamos à espera de vocês. Não vamos sair daqui sem vocês. Estamos à espera. Para o sociólogo Sheikh Abibu, este fenómeno tem uma explicação. Déficit de informação e medo são duas delas. Se tivessem passado de forma antecipada esta informação, preparar as populações, naturalmente eu penso que nem todas, mas muitos deles iriam acatar. Isto por um lado. Por outro lado também, espanta-me também o comportamento da própria população, mesmo sabendo que correm risco de vida, e não querer sair das suas zonas. A falta de segurança, dada a instabilidade provocada pelos insurgentes, é outro motivo. Por causa dos malfeitores que estão a atuar na província de Cabo Delgado, as pessoas têm medo de se deslocar para aquelas zonas. Por outro lado, esta mentalidade popular de que talvez depois deste problema passar, nós já não conseguiremos mais voltar para as nossas zonas porque serão confiscadas pelos megaprojetos. Este é um medo também que reside nas populações. Então, tem que se fazer um trabalho, não só ao nível governamental, como também ao nível comunitário, para dar este conforto às populações. Não, vocês estão a sair simplesmente por causa deste perigo. Passado este perigo, vocês voltam para as vossas zonas. O sociólogo avança com algumas propostas que podem ajudar na sensibilização nas zonas de risco. Neste tipo de situações é muito importante também trabalhar-se com as lideranças comunitárias, religiosas. Sabe que os líderes religiosos, eles têm um contato permanente com as populações e as suas mensagens são ouvidas. Macomia, Pemba, Mocimboa da Praia, Muidumbe, Palma e Ibu foram os distritos mais afetados. Estima-se que após o ciclone Kenneth ocorram chuvas fortes durante 10 dias, colocando em risco de inundações perto de 700 mil pessoas. A passagem do ciclone deitou por terra 25 postas de transporte de energia, deixando às escuras mais de 5 distritos de Cabo Delgado. O ministro da Energia disse que são necessários 30 milhões de meticais para repor a corrente elétrica.
9 distritos de Cabo Delgado, nomeadamente Meluco, Kisanga, Macomia, Moeda, Nangade, entre outros, ficaram afetados na sequência da queda de 25 postes de média tensão. O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, visitou a linha de alta tensão que liga a subestação de Metoro, no distrito do Anquab, a Macomia, e média tensão que liga a Macomia, Meluco, Kisanga e Ibo. E esta manhã foi possível repor a linha de alta tensão operacional e temos já na subestação de Macomia e da UAS energia a chegar e sucessivamente colocamos energia em Palma e Mocimboa da Praia e Muidumbe. Estão ainda trabalhos a correr a nível das linhas de média tensão que alimentam a Moeda e Nangade. Esperamos que até o fim do dia 2 possamos identificar as avarias que existem e, em função da situação, fazer a reposição. Max Tonela diz que até a próxima quarta-feira estará concluída parte dos trabalhos para a reposição da energia nos distritos afetados. E o nosso plano de trabalho é assegurar que até a próxima quarta-feira todas as linhas de média tensão sejam energizadas, e para isso estamos a reforçar as equipes que já estão a caminho, estão já em Pemba, que vêm de Nampula e de Nacala, bem como os materiais necessários em termos de equipamentos e transformadores que são necessários para a reposição. O levantamento inicial que fizemos, estamos a falar de cerca de 30 milhões de meticais, o valor total, para repor os danos em todos os novos distritos. Uma equipa da EDM, chefiada por Carla Guerra, supervisora de subestações de Cabo Delgado, devolveram energia às subestações de Macomia e a UAS, no distrito de Mocimboa da Praia. Para o efeito, foram repostos os 2 cabos de transporte na linha de alta tensão que não escaparam aos efeitos do ciclone. A passagem do ciclone Kenneth afetou também os serviços de comunicações. Em Macomia, o distrito mais devastado, já é possível falar através da rede da Vodacom e Movitel. A partir de Macomia já é possível falar através de 2 operadoras privadas de telefonia móvel. A TMCL está fora do ar. A vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, esteve em Macomia para aferir os danos do ciclone tropical Kenneth. A TMCL eu ontem já tinha recebido, a hora que eu cheguei a Pemba, que chegamos a Pemba, já viemos com a equipe da TMCL, está a trabalhar, e disseram-me que até o final do dia 2 provavelmente já tinham sinal. Sim. Há a ideia do impacto que isso vai trazer, portanto, para o Estado? Vamos ver, mas impacto sempre tem, obviamente. Há destruições, quando há uma destruição, obviamente que o Estado sofre, o Estado, o Governo e as próprias empresas sofrem algum impacto negativo, e custos. Falar com Vodacom e Movitel, sim, conseguimos. Sem problema nenhum ou com alguma dificuldade? Movitel sem problema nenhum. Tenho um colega que está no Rio Missal agora, confirmou que a água subiu, contudo não há riscos em relação à linha de transporte. A vice-ministra fala de outros danos. Temos também a parte referente à Marinha, portanto a parte de embarcações. Tivemos em Pemba, neste momento, 19 embarcações que estão submersas, mas com possibilidade de reflutuar e funcionarem. Temos uma desaparecida e 12 destruídas por completo. Nós não temos danos humanos, graças a Deus, só temos de facto danos materiais. Também em Palma, a ilha de Kifuque, coisa assim parecida, também tivemos 12 embarcações submersas. Estamos a tentar recuperar para ver qual é o ponto de situação, se de facto, mas de salientar que estas embarcações são todas de pescas. Um mês depois do ciclone Idai, continuam a chegar apoios para as vítimas. Municípios sul-africanos entregaram hoje ao município de Matola e ao governo provincial de Maputo diversos produtos. Trata-se de donativos angariados por um grupo de motociclistas sul-africanos nos municípios de Nkomazi e Mbombela para ajudar as vítimas do Idai. Além de ser um ato de solidariedade, a doação foi motivada pela relação de cooperação e amizade que existe entre os municípios sul-africanos com o da Matola. Mobilizamos nossos cidadãos
E toda esta ajuda é dos munícipes sul-africanos e não do governo. Esta é a forma que encontramos para confortar os nossos irmãos moçambicanos afetados pelo ciclone Idai. Esperamos estar a ajudar para minimizar o sofrimento, sobretudo daquelas pessoas vulneráveis que perderam seus bens. É sempre uma alegria ajudar o próximo nesse sentido. Por sua vez, o governador da província de Maputo e o edil de Matola destacaram a importância da solidariedade e prometeram criar condições para fazer chegar donativos às vítimas o mais rápido possível. Queremos garantir que vamos fazer tudo para que esses produtos cheguem aos destinatários o mais cedo possível. Como dissemos, que não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão. Encorajamos a continuidade do espírito de irmandade que caracteriza a nossa relação com esses irmãos desses municípios que eu me referi, que é Bombela, tem também Comase e Babane. Os donativos chegaram a Maputo numa caravana composta também por grupo de motociclistas que aproveitou para fazer turismo. Trabalhadores do FMI lançaram uma campanha de angariação de fundos dentro da instituição para apoiar Moçambique. A informação foi avançada pela diretora-geral daquela instituição financeira depois do encontro que manteve com o presidente da República na China. Filipe Nyusi e Christine Lagarde tiveram frente a frente na China, no âmbito da visita que o estadista moçambicano efetuou àquele país asiático e que terminou este sábado. Foi depois deste encontro que a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional falou das iniciativas da sua instituição que visam apoiar as vítimas das calamidades naturais que vem devastando o centro e o norte do país. And I can also tell you, and I told Mr. President, that the staff of the IMF launched a little campaign inside the IMF to collect money in order to support the country. And this is an indication not just of the overall program that is endorsed by the board, but of the sympathy of the people of the IMF for the people of Mozambique. Sobre a situação econômica do país, Christine Lagarde aconselha Moçambique a não repetir os erros do passado para que nunca volte a estar numa situação de dívida pública insustentável. Well, we are jointly working and we have exchanged views on how debt can be gradually over time moderated so that Mozambique is not in any distress situation in the future. 4 anos depois de ter cancelado a assistência financeira a Moçambique, na sequência da descoberta das dívidas ocultas, o FMI aprovou recentemente um empréstimo de emergência de mais de 118 milhões de dólares para apoiar na reconstrução pós-ciclone Idai. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Na Beira, um indivíduo foi baleado ontem pela polícia, supostamente, quando tentava roubar uma viatura na via pública. O indivíduo foi baleado cerca das 12 horas desta sexta-feira, no bairro dos Pioneiros, na cidade da Beira, numa pequena mata onde estava escondido depois de ter tentado roubar esta viatura. Tudo começou cerca de meia hora antes, quando, mesmo fazendo-se passar por um mecânico, tentou roubar o carro que se encontrava parqueado no centro da cidade. O falso mecânico, quando se apercebeu que fora descoberto, empreendeu uma fuga ao volante da viatura em causa. O fugitivo foi seguido por 3 quilómetros por um dos colegas do proprietário até no bairro dos Pioneiros. Em caminho do armazém da WFT tem uma vala que ele não conseguiu passar. Patinou o carro e perdeu o arranque do carro. Dali ele desceu, eu persegui atrás dele a correr, pedindo socorro, ninguém quis me ajudar para pegar ele. E quando aproximei ele disse que tinha pistola, mas eu hesitei, não hesitei a aproximar ele, dei capoeira, ele caiu no chão, bati-lhe, mas acabou tirando uma baioneta. E ninguém quis aproximar ali. Ele pôs-se em fuga, pedindo socorro, ninguém veio. O proprietário do carro, que já tinha sido informado da tentativa de roubo e que estava em comunicação com este jovem, fez-se ao local juntamente com a polícia.
Na perseguição que aconteceu e como forma, portanto, de neutralizar, portanto, há um disparo que foi efetuado que infelizmente acabou atingindo na zona do pescoço, mas que através das informações que temos a nível da saúde, portanto, o mesmo não corre risco de vida. O indiciado recusou falar à imprensa. Eu não vou falar mais sem meu defensor estar aqui. Vamos chamar meu defensor. Hoje está a ver? Está a ver o que é isso? Vamos chamar meu advogado para vir para a gente conversar. Estou a pedir na cela. O proprietário diz que não notou nenhum movimento estranho quando estacionou a viatura e acredita que estava a ser seguido. Eu cheguei, ainda fiquei 5 minutos dentro do carro a fazer mensagens profissionais com colegas. Depois disto, desci e tranquei as portas e voltei. Já estava desesperado, sim. Já estava desesperado. Não sabia o que fazer. Na capital, moradores de Maguanine e Motas barricaram a Avenida Sebastião Marcos Mobote em protesto contra os acidentes de aviação que ocorrem naquela via. A polícia teve de intervir para amainar os ânimos. Na estrada há marcas de sangue. Nas bermas estão os moradores que às primeiras horas deste sábado colocaram barricadas na Avenida Sebastião Marcos Mobote, uma das mais movimentadas da cidade de Maputo, onde, segundo os mesmos moradores, os carros circulam a alta velocidade e matam. Uma senhora que foi atropelada, a pessoa fugiu. Exatamente. E a pessoa nem teve socorro, que se a polícia não apareceu a tempo, a pessoa até podia perder a vida. Aqui tem muita indisciplinagem, papá, sobre esses motoristas, porque vêm de lá com muita velocidade. Este homem foi vítima de acidente de viação há 2 anos. Está ainda na fase de recuperação. Estava a trabalhar quando soube na manhã deste sábado que a sua esposa foi mais uma vítima. É praticamente há 2 anos e eu ainda não estou perfeito. Como é que o senhor está a ver assim? Para depois hoje ouvir dizer que minha esposa também foi acidentada. Mas isso é o quê, pá? Os residentes dos bairros Maota e Maguanine pedem a colocação de mais lombas. Agostinho Fiel perdeu o único irmão nesta mesma estrada. Sabe que daqui para o complexo não há nenhuma lomba, a pessoa anda, parece que não tem nenhuma família aqui nas estradas. Se esquece que ele também é um ser humano. E isto aqui foi muito triste para mim. Até hoje essa memória não me sai da minha cabeça. A agitação foi tanta que obrigou a PRM a destacar agentes para dispersar os populares e remover as barricadas. Esse problema vamos fazer chegar às instâncias competentes. Para este grupo de moradores, os cães são também responsabilizados na ocorrência dos acidentes de viação, porque quando soltos agitam crianças e estas correm em debandada e entram na rodovia, onde acabam acidentadas. Délio Portugal diz que sofreu muita pressão durante a legalização da prisão dos arguidos das dívidas ocultas. O então juiz criminal na capital nega que tenha sido ameaçado e diz que atuou sempre com imparcialidade. Dias depois de ter sido transferido para Matola, vindo da secção de instrução criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, onde instruiu 2 processos, nomeadamente do caso das dívidas ocultas e de desvio de fundos do INSS, o juiz Délio Portugal falou esta sexta-feira à imprensa, tendo explicado que foi difícil conduzir casos judiciais midiáticos. Não é momento de olhar para trás. Foi um trabalho como todos os outros, é um trabalho como todo trabalho de decidir ou de intervir em processos. É sempre difícil para um juiz porque exige imparcialidade, exige independência e exige isenção. Ser um juiz com estes atributos, tentarmos transmitir à sociedade que atuamos com isenção e, acima de tudo, assim atuarmos, é sempre difícil. Penso que não é por aquela secção, mas é o que sempre se exigiu a todos os magistrados e para mim em concreto, desde o primeiro tribunal em que estive, e conto isso
Penso que conto que assim continue e que neste tribunal possa também imprimir esta independência, esta imparcialidade de isenção. Portugal decretou a prisão dos arguidos das dívidas ocultas e da ex-ministra do Trabalho, Helena Taipo. Entretanto, não confirma e não nega que terá sofrido alguma ameaça, embora assuma que tenha havido alguma pressão. Foi um trabalho, é um trabalho como todo outro trabalho. Efetivamente, a pressão, como nós poderíamos tentar dizer, resulta de o juiz tentar fazer o seu trabalho de forma correta, de forma independente, de forma isenta. Esta é a pressão que o juiz tem e o juiz vive no processo. O mundo do juiz é o processo. Portugal começou a sua carreira como magistrado distrital em Milange, na Zambésia. Depois passou por 3 tribunais e esteve 2 anos na secção criminal da capital do país. E agora vai presidir o Tribunal de Trabalho da província de Maputo. A Cimentos de Moçambique está a somar prejuízos avultados nas suas unidades de produção. A maior sementeira do país associa a situação negativa com a baixa procura deste produto no mercado. Há anos que a empresa Cimentos de Moçambique opera abaixo da sua capacidade instalada de produção, que está na ordem de 4,7 milhões de toneladas por ano. Apenas metade desta capacidade das unidades produtivas está operacional. O mercado de cimento hoje ele é da ordem de 2,2, 2,3 milhões de toneladas. Essa é a demanda, é o que se consome no mercado. O setor inteiro de cimento tem capacidade de produção que ascende aos 4,7 milhões de toneladas. Então, nós falamos aqui de uma capacidade ociosa, que em linha simples significa dizer máquinas paradas, tempo de produção parado, da ordem de 50% da capacidade do setor. É praticamente impossível se fazer investimentos hoje com base num risco que é muito acentuado de você ter um parque parado. Este cenário só agrava os prejuízos financeiros da empresa, que teve que encerrar uma unidade de produção de cimento na Matola, que custou cerca de 25 milhões de dólares. Se você não tem resultados positivos para cobrir aquilo que você tem de custos e remunerar os seus acionistas, é uma operação que não consegue gerar valor acrescido para o seu acionista. Então, é uma situação temporariamente de crise. Mesmo com a conjuntura desfavorável, o diretor-geral da Cimentos de Moçambique espera a melhoria dos indicadores macroeconômicos que possa favorecer a indústria. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se para Maputo 30 de máxima, 19 de mínima, Xai-Xai 27 de máxima, 20 de mínima, Inhambane 29 de máxima, 22 de mínima. Seguimos para o centro do país, Beira 29 de máxima, 21 de mínima, Quilimana 30 de máxima, 24 de mínima, Chimoio 26 de máxima, 16 de mínima, Tete 33 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula 25 de máxima, 21 de mínima, Pemba 27 de máxima, 24 de mínima, Lixinga 25 de máxima e 15 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. Com goleada. Foi assim como a União Desportiva de Songo começou a defesa do título. Os hidroelétricos venceram hoje o Têxtil de Pungue por 3-0 no jogo de abertura do Moçambola 2019. Lau King esteve em destaque ao Bizar na partida. Caldeirão do Cheveve repleto. Foi assim que os berenses receberam o Moçambola 2019. E não era para menos. Tratava-se do regresso do Têxtil de Pungue ao convívio dos grandes 4 anos depois. E quis a sorte, o azar, que o seu primeiro adversário fosse a bicampeã, a União Desportiva de Songo. Emma Novo, melhor árbitro 2018, foi escolhida para dirigir o encontro. Antes do jogo, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do ciclone Idai. Respeitar o minuto de silêncio aqui pelas vítimas do ciclone Idai, que muito recentemente fustigou a zona centro do país. Coube Anhelete Mondiani dar o pontapé de saída. O primeiro pontapé de saída, melhor, o primeiro pontapé no Moçambola deste ano a ser dado ali pela Ministra da Juventude e Desportos.
Entrou melhor a União Desportiva de Songo, que dominou o jogo. Em resultado da avalanche ofensiva, os campeões nacionais inauguraram o marcador à passagem do minuto 25. Arranque em velocidade de Ifren e passa por um adversário que serve de bandeja a Mário Sinamunda, que só teve que encaixar o primeiro golo do Moçambola 2019. A defesa! Melhor é um extremo de raiz, é ele quem faz ali o cruzamento para o primeiro golo desta Moçambola edição 2019, acaba sendo o Mário Sinamunda. Os campeões nacionais de 1981 bem que tentaram inverter o cenário, mas com 1-0 a favor dos hidroelétricos. Fosse ao descanso. No reatamento em desvantagem no placar, Hildo pelo teste do Pungo tentou surpreender Leonel, mas o guardião esteve atento entre as postas. E valeu-lhe esta. E da União Desportiva de Songo, depois aqui a defesa apertada. Depois só deu União Desportiva de Songo e Lau King. Aos 53 minutos, o jogador entrado na segunda parte respondeu positivamente a um cruzamento milimétrico de Mário Sinamunda. E de cabeça, tratou de despachar a bola para o ângulo mais difícil da baliza de Valdemar. E aqui um golo! Ora, Lau King entrou nesta segunda parte. Estava feito o 2-0. E por catar de Era do Rei, o King tratou ele mesmo de mostrar quem manda ali. Aos 71 minutos, saída falsa de Valdemar. Lau, o King, não recusou a oferta e bisou na partida, fazendo o 3-0. Um resultado que já provocava coceira a Carlos Manuel. Enquanto isso, Nasser Armando permanecia calmo e sereno. Assim foi a história do jogo de abertura de Moçambola 2019, que marcou o regresso do Tester de Pungo à primeira divisão e um arranque feliz da União Desportiva de Songo, rumo à defesa do título. Nasser Armando, treinador da União Desportiva de Songo, não festejou os golos da sua equipa. Apesar da vitória, o técnico diz que não gostou da prestação dos seus jogadores. Por seu turno, Carlos Manuel, treinador Tester de Pungo, queixou-se da ingenuidade dos seus atletas. Não agradou tanto a nossa forma de jogar, muito lento. Enquanto o teste de Pungo durou, acabou nos criando calafrios, acabou trazendo preocupações no nosso jogo deles ofensivo. Fechou-se muito bem, tivemos problemas sérios para furar, mas depois de criar fragilidades, nós superamos. O resultado até é enganador, da forma como o próprio teste do Pungo foi. Como vê, alguns lances acabaram sendo brindes a nosso favor, mas penso que temos muito a trabalhar. Este resultado não acaba ditando o DS como grande equipe. Perdemos de forma ingênua. Cometemos erros de palmatória e em alta competição não se cometem. E quando cometes estes erros a jogar com uma equipa como a ODS, o resultado não pode ser diferente. Pode ser derrota mesmo. Temos que repensar seriamente naquilo que nós queremos, naquilo que nós pretendemos como equipa. Temos que ser mais competitivos. Faltam 29 jornadas para o campeonato terminar, há muito campeonato pela frente. Vamos usar este jogo como uma ilação séria daquilo que tem que ser o nosso comportamento para as próximas jornadas. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa. Boa noite.